livro de Geografia, na página 14, onde inicia o conteúdo com o tema O Planisfério e as projeções cartográficas. Leiam o texto e observem as figuras apresentadas. Em seguida, abra a página 17, onde o tema são os paralelos e meridianos. Também realizem a leitura, observando as palavras sublinhadas e seus significados. Depois, na página 18, onde apresenta exemplos de meridianos e hemisfério, observe com atenção as divisões dos mapas. Agora, depois de observar a página, assista ao vídeo para compreender melhor o conteúdo. Vamos falar sobre projeções cartográficas. E o que são projeções cartográficas? Projeções cartográficas são técnicas utilizadas para a criação de mapas e muitas delas utilizam uma forma geométrica. E quais são as principais projeções cartográficas? As principais projeções cartográficas são a cilíndrica, a cônica e a plana ou azimutal. E antes de explicar elas, temos que saber alguns conceitos básicos. E que conceitos são esses? Temos que saber que a latitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador, que é considerado como de latitude 0 graus. As latitudes vão de 0 grau a 90 graus, ao sul e ao norte. Já a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, que é considerado como de 0 grau. Este meridiano divide a Terra em hemisférios leste e oeste. E falando em meridiano, os meridianos são linhas imaginárias que ligam pontos com a mesma longitude. Já os paralelos são linhas imaginárias que ligam pontos com a mesma latitude. Entendi, mano. Acho que agora vai ficar mais fácil de entender as projeções. Exatamente. E vamos começar a falar sobre a projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica, um cilindro é envolvido em volta da esfera terrestre. Depois, ele é aberto e é traçado os meridianos e os paralelos, em linhas retas que se cruzam entre si. Os locais mais próximos à linha do Equador ficam com as áreas com as mesmas dimensões e formas do globo, porém, as distorções aumentam conforme vai aumentando a latitude. Dois exemplos de projeções cilíndricas são a projeção de Mercator, em que se considera a forma dos continentes, as direções e os ângulos verdadeiros, e é bastante utilizada para navegações marítimas e por aeronaves, e a projeção de Peters, que não mantém as formas, direções e ângulos, mas conserva a proporcionalidade das áreas. Entendi, mano. E o que é a projeção cônica? Na projeção cônica, o plano da projeção é um cone que envolve o globo terrestre. Nessa projeção, os paralelos são círculos concêntricos, ou seja, que têm o mesmo centro, e os meridianos são retas que saem do polo. Nessa projeção, quanto maior a latitude, menor será a distorção. E por fim, temos a projeção plana ou azimutal, onde a esfera terrestre é colocada sobre um plano. Assim como na projeção cônica, os paralelos são círculos de mesmo centro e os meridianos são retas que partem do polo. As projeções também possuem uma denominação de acordo com as suas propriedades que permitem algumas distorções dos mapas. Temos as projeções equivalente, que são projeções que mantêm a área do mapa, mas deformam os ângulos. As projeções conforme, que mantêm a forma ou contorno da representação, mas distorce a área. A equidistante, que mantém os comprimentos em escala uniforme e é usado para medir as distâncias em um mapa. E temos a afilática, que apresenta a área e a forma distorcidas. Após entender o que são projeções cartográficas, escolha uma das três: projeção cilíndrica, projeção cônica ou projeção plana. Faça o desenho e leve
para a aula do dia 5/11. Realize o desenho da mesma forma que está apresentado aí na figura e leve para a aula no dia 5/11. É o trabalho de geografia valendo nota mensal.